Olá, eu sou a doutora Carla Zanquetin. Estamos aqui nos estúdios do Grupo Mais Expressão, com o programa Mais Saúde. Estamos com a doutora Ana Navarro, advogada, uma pessoa muito influente junto à OAB de Indaiatuba, uma pessoa com muita expressão. E hoje, nada mais justo que trazer uma pessoa do calibre dela, da importância dela, para conversar sobre um assunto muito importante, que é pertinente no momento, né? Que é a adoção no Brasil. Doutora, muito boa noite. É um prazer tê-la aqui. Sempre foi muito bom conviver com você. Estava com saudades, né? E eu gostaria de conversar sobre adoção no Brasil. É um assunto que está palpitando nas redes sociais e eu queria lhe fazer uma pergunta. Quais são os trâmites legais para que um casal faça uma adoção, adoção de uma criança, de irmãos, enfim? Primeiro, boa noite. Eu agradeço muito pelo convite, pela lembrança, pela recepção, pelo carinho. Muito feliz de estar aqui com você. E realmente é um assunto que está na pauta e é um assunto que traz muitas dúvidas. E às vezes as pessoas não sabem nem onde procurar, né, as respostas dessas dúvidas. Então, no Brasil, nós temos o panorama legal da adoção e vários outros casos que todo mundo tem para contar de alguém da família, algo que aconteceu. O que eu quero trazer aqui é um panorama, não vou dar detalhes muito específicos, mas um panorama de como funciona a adoção legal hoje no Brasil. Então, a pessoa que quer adotar, em primeiro lugar, não precisa ser um casal. Pode ser uma pessoa solteira, pode ser o casal, pode ser até ex-casal. Às vezes o casal começa esse plano de formar uma família, acaba se separando, mas mantém aquele plano de, tipo, se eu tiver um filho, eu quero que você seja a mãe. Se eu tiver um Olha, filho, que interessante. Você pode continuar esse projeto junto mesmo, divorciado. Como também podem ser solteiros mesmo, solteiros, divorciado, viúvo, casais homossexuais homoafetivos, casados no papel ou não, pode ser união estável, pode ser casamento, tá? Também pode ser um casal no qual só um dos dois escolhe fazer esse processo para adoção, é possível também. Então, assim, para adoção, você não precisa ser um casal formalizado por um casamento. Tá? Perfeito. Precisa ser uma pessoa maior de 18 anos e capaz. Né? Que é o normal, que é maior de 18, que toma conta da sua vida, vamos dizer assim. E pessoas que realmente desejem ter no seu seio um filho, porque a infertilidade é uma situação que assola muitos casais, e a adoção é uma opção, uma situação que eu acredito que seja muito digna, muito maravilhosa, e que vai trazer ao casal e àquela criança uma felicidade extrema. Assim, a adoção, ela também você tem que pensar que ela não é também um substituto da gravidez. Né? Ah, exatamente. A adoção, ela entra como uma forma de você realizar o seu projeto parental, o seu projeto de família. Às vezes, a pessoa pode ser fértil, mas não quer engravidar. Às vezes, perfeito, muito bem lembrado. Um casal ou uma pessoa homossexual que não... ou é do sexo masculino, não vai engravidar, ou não quer engravidar. E ela tem esse canal da adoção. Perfeito, muito bem lembrado. Esse projeto olha parental, que interessante, gente. Né? Aí, assim, para você poder se prontificar a adotar alguém, você é um candidato à adoção. Pois não. Certo? Então, como que funciona esse trâmite para você ter uma adoção legalizada que não vai ser problema no futuro? Você precisa procurar a vara da infância e juventude da sua cidade,
e fazer um cadastro. Você vai se cadastrar como interessado em se habilitar para a adoção. Eles vão pedir documentos, você vai entregar esses documentos todos. Aí você vai passar por um período não é testes, mas estudos, vamos dizer assim, de esclarecimentos sobre o processo de adoção, que é o processo de habilitação. Então, você vai passar por uma série de cursos e palestras, vai participar de um grupo, né, de esclarecimentos. Aqui em Indaiatuba, a gente tem conhecimento que são feitos 6 encontros, um por mês, né, para esses candidatos a adotantes. Feito tudo isso, reunida a documentação, passado por esse período de estudo, você vai ser entrevistado por psicólogo, assistente social, período de análise. Esse seu cadastro vai para a Vara da Infância e Juventude, que vai analisar tudo isso. E, por fim, você vai ser aprovado ou não no processo de habilitação. Via de regra, a pessoa é aprovada. Caso for reprovado, já você pode sai ir lá, da lista. Não, você pode ir lá perguntar por que você foi reprovado. De repente, é por falta de algum documento, alguma coisa, ou por alguma resposta. Às vezes as pessoas dão algumas respostas que não batem. Que às vezes a pessoa tem um afã de querer, mas... Entendeu? Então, assim, você vai lá e pergunta, porque às vezes é uma coisa simples para você resolver. Aprovado, você entra no cadastro, no cadastro de adotantes do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E como é que funciona? É um cadastro uno? O cadastro é nacional, mas a gerência dele é por comarca, por cidade. Por regiões. Isso, é mais ou menos isso. Aí, como que funciona? Então, fui lá, me cadastrei, passei pelo processo, estou habilitado, entrei no sistema, estou na lista. Acontece que essa lista, ela não segue exatamente a ordem de chegada, não é assim. Quando você passa pelo processo, você vai ter que responder algumas preferências suas para o momento de adoção. Então, é ali que você vai declarar o tipo de criança ou de adolescente que você pretende adotar. Então, você vai declarar se você só aceita bebê, por exemplo, até 6 meses. Ah, não, eu aceito casais de duplas de irmãos ou grupos de irmãos. Aí eu aceito crianças mais velhas, depois dos 5 anos. Eu aceito só as mais novas. Crianças eu com aceito problemas. Qualquer coisa de pele, raça, como uma pessoa quiser chamar. Ou não, eu só quero que seja loiro de olho azul, enfim. Tem várias coisas assim que você vai responder. Vai formar um perfil da criança que você quer adotar. Até crianças com peculiaridades de saúde. A saúde é uma questão que eu fiquei sabendo, uma boa notícia, né? Que mudou um pouco o perfil dos adotantes agora e está tendo mais pessoas declarando que aceitam crianças que tenham problemas de saúde ou alguma deficiência. Porque esse era um perfil que ficava meio... Quais são assim os perfis que as crianças ficavam, digamos assim, mais de lado, que a senhora notava? São os mais velhos, né? Depois dos 5 já começa a complicar. 5 anos? Agora, depois dos 10, conforme mais velho a criança, mais difícil de ser adotado, né? As crianças com deficiências ou com problemas de saúde também, mas os mais velhos acaba chamando mais atenção porque tem uma quantidade maior também, né? Mais crianças saudáveis com mais idade do que crianças não saudáveis. A gente vem aí de um perfil mais antigo que as pessoas que vão adotar acabam procurando sempre bebês ou crianças bem novinhas, né? Então, as crianças mais velhinhas acabavam ficando mais esquecidas. Agora, a gente está vendo um movimento, não é uma estatística, tá? A gente está vendo um movimento de adoção de grupos de irmãos, de crianças mais velhas. E agora esse interesse por aceitar as crianças que tenham algum problema de peculiaridade ou deficiência. Até porque, se você for ter um filho natural, você não sabe se ele vai nascer com um problema de saúde ou com uma deficiência. Exatamente. Então, um pensamento dentro do natural da vida de uma família. Todo mundo está sujeito, né? Perfeito. Bom,
Aí uma coisa que me perguntam também é de onde vêm as crianças que são adotadas. Aí tem várias coisinhas, né? Mas, assim, o principal elas vêm do serviço de acolhimento. Hoje, o nosso Sistema Nacional de Adoção é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O que é o acolhimento? Antigamente, a gente tinha o orfanato e a gente tinha a roda das casas de misericórdia. A roda dos expostos, que a gente chamava nas Santas Casas. Então, não existe mais, né? Então, como funciona agora? Nós temos as crianças que vão para o acolhimento. Acolhimento são as instituições que cuidam das crianças que são retiradas das suas famílias ou que não têm família natural. Então, essas crianças, por alguma razão, foram retiradas das suas famílias. Da sua família natural. Que criança é essa? É a criança que passou por uma situação de risco, de violência. Abuso, enfim. São situações graves que não tem ninguém de família extensa. Qual que é a família extensa? São os avós, os tios, às vezes até primos dos pais. A família extensa são aquelas pessoas que não são o pai e a mãe. Perfeito. Da família natural. E essa criança que não tem como permanecer naquela família natural, por situações graves, não tem ninguém da família extensa que vá criar essa criança, ela é levada para o acolhimento, e ela também vai passar por um processo, como se fosse o processo de habilitação, que é um processo de investigação com o Ministério Público, vendo as condições dessa família, até se chegar ao ponto de dizer, não, eles realmente não têm como voltar para a família natural. Não tem como voltar e é adotável. Vai entrar para a fila dos adotáveis. É mais ou menos isso. Não é esse nome, mas é uma forma fácil para entender. Essa é uma questão. A outra questão é a criança que realmente não tem família. Sim, entendeu? As crianças por exemplo, mãe de gente que morre no parto. Não sei quem é. Não, você vai pesquisar, sempre tem essa pesquisa da família, tá? Sim. Mas é uma pessoa que não tem ninguém, ou que ninguém sabe onde está, não aparece ninguém para procurar a criança. Nas Santas Casas muito aparecem usuárias de drogas que viviam em praças. É mais difícil acontecer esse caso, porque, via de regra, quando alguém tem alguém assim na família, e acontece, sabe que a pessoa está grávida, alguém da família extensa aparece, uma avó, uma tia. Mas acontece. Acontece. O fato de não ter ninguém da família mesmo. E a terceira forma de uma criança ir parar na lista de adoção é a entrega voluntária, que é um assunto também que está sendo muito comentado. A entrega voluntária, ela é prevista no ECA. Então, assim, existe uma previsão legal que assegura o direito da mulher não ficar com o filho. E isso, vou fazer uma pergunta capciosa que reverbera na imprensa. É considerado abandono de incapaz? Não. Ok. Que fique bem claro. Não é abandono de incapaz, certo? A gente até pode falar um pouco sobre o abandono de incapaz depois, mas a entrega voluntária, ela é prevista em lei, é um direito assegurado à mulher. Perfeito. A mulher gestante ou que acabou de ter o bebê, ela tem o direito de não querer aquela criança para ela, não importa a razão. Ela pode não querer simplesmente porque ela nunca quis ter filho, ela pode não querer porque ela não tem mais condições de criar, foi vítima de um aborto, não importa qual é o estupro, não importa. Ela não precisa dar essas razões. O que ela vai precisar é comprovar que ela realmente não quer, porque eu vou explicar passo a passo. Então, o que acontece? Ela vai declarar, ou enquanto grávida, ou logo após o neném nascer, que ela não quer ficar com essa criança, que ela quer entregar para adoção. Ela vai declarar isso no hospital, ou na clínica, ou se ela teve o neném em casa, ela pode levar no posto de saúde ou no pronto-socorro e fazer essa declaração. Como que funciona daí para frente? Ela vai ser encaminhada para o judiciário. Ela vai ser entrevistada por psicóloga, assistente social, no sentido do quê?
de ver se aquela pessoa realmente não quer, porque às vezes a pessoa está naquela estado puerperal, né? depressão. Ela está lá dominada pelos hormônios e ainda não tem uma certeza clara na cabeça dela. Então, esse processo existe para se assegurar que é a vontade real dela. E às vezes reverte, né, doutora? Reverte essa situação de eu não quero meu filho, mas as coisas se amanham e... Isso. Então, existe essa primeira fase aí das entrevistas, né, com o psicólogo, assistente social. Ela vai passar por uma audiência com o juiz, promotor, uma audiência aberta. O processo é sigiloso, não aparece nem o nome na busca quando você joga no Google. Então, depois disso tudo realizado, não, realmente ela está convicta que ela quer entregar a criança. É feito um termo, né, eu vou falar aqui uma palavra que o pessoal do direito vai querer me matar, mas é um termo que ela está renunciando àquela criança, não é esse nome, mas é para que seja fácil de entender. E essa criança vai para a fila de adoção. Para a fila não, para o hall. Para o hall, né? Ela pode mudar de ideia? Pode se arrepender? Pode, em 10 dias. Ah, existe um prazo. Era isso que eu ia lhe dizer. Lá pelas tantas, 2, 3 meses. Ah, mas eu me arrependo de ter dado encaminhado meu filho para adoção. Não existe isso. Não. Aí são 10 dias. Nesses 10 dias, ela desistir, ela pode retomar a criança, volta a ser mãe normal. Não fica nenhuma restrição na vida dela por causa disso. Agora, passados esses 10 dias, a criança vai para o sistema e a mãe não vai mais saber quem é aquela criança, aonde está aquela criança, como é aquela criança. Corta relações aí, entendeu? Não, aí é realmente como se eles nunca tivessem se conhecido, tá? Apesar essa relação nunca tivesse existido. Uma relação biológica é como se eles nunca tivessem se conhecido. A criança entra para o sistema e vai ser adotada por alguma daquelas pessoas que conseguiram passar lá no processo de habilitação e estão querendo adotar uma criança, né? E a mãe, pela lógica, nunca mais vai saber onde está essa criança, como ela é, quem adotou. Importante isso. Os pais biológicos, pela regra da adoção legal, eles não têm conhecimento de quem é o pai adotante do seu filho, entendeu? Todos esses processos são sigilosos, principalmente com relação a nomes. Tá. E isso porque depois acontece de crianças quererem saber quem é a mãe e tudo, mas isso tudo em idade adulta, sem a chancela da lei. Isso, não. Na idade adulta, após maiores de 18 anos, a pessoa sabe que é adotada, ela pode fazer um processo que se chama busca de origens. Tá? Ela pode ter acesso ao seu processo de adoção, ela pode ver o porquê que ele foi adotado. Eu, particularmente, só vi um caso de pessoa que foi atrás do processo mesmo de adoção para saber por que foi adotado. Mas eu sei que tem outros casos, mas não é tão comum assim. Uma curiosidade, até porque é um assunto que nós teríamos live para programas e programas e programas e programas, e você pode deixar aqui embaixo a sua sugestão, porque nós traremos a doutora Ana quantas vezes necessário for. Mas uma pergunta que fica no ar. A questão da mãe, que enfim, abre a mão da sua maternidade, encaminha seu filho para um lar amoroso. E se o pai, né? Por exemplo, o pai manifestar o desejo de não, só um pouquinho. Esse menino, essa menina, essa criança, eu vou ficar com ele. Pode acontecer. Como é que fica a questão do pai? Muitas não sabem quem é o pai. Como funciona esse...
Então, nesse processo, tem uma fasezinha aí no meio dele que tem espaço para esse pai, ou até para uma outra pessoa da família extensa, está ficando com essa criança, tá? O que acontece? Geralmente, quando a mãe entrega, o pai não é uma pessoa presente, não é uma pessoa que vai estar lá. Uhum. Então, via de regra, na entrega voluntária, não se tem a figura do pai. Perfeito. E a mãe não é obrigada a declarar quem é o pai quando a criança nasce. Exata. Em nenhuma situação. Nem que ela saiba quem é o pai. Nem que ela saiba. Mesmo que ela não vá entregar para adoção. Ela pode registrar só no nome dela. Perfeito. Ela não precisa declarar quem é o pai da criança. Tá? Então, assim, nos casos de entrega voluntária, muito difícil ter uma figura paterna presente no processo. Tá? Maravilhoso. Então, eu queria frisar que adoção não é abandono de incapaz. Até nós podemos fazer um programa sobre isso. Fica aqui a dica, tá? Porque muito se falou e e as pessoas elas perguntam, doutora, o que é um abandono de incapaz? Então, é um assunto para nós estarmos trazendo, mas corroboramos. Adoção, entrega para adoção não é abandono de incapaz. Guardem isso na memória. E é um ato importante, eu acredito que de extremo amor, né? Porque você não tem condições, por N motivos, que aqui não vem ao caso, tá? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas que é um ato de muito amor, porque você estará entregando, dando ao seu filho a chance de ter uma família amorosa. Não é, doutora? Eu concordo também com isso. Inclusive, fazendo um paralelo com uma coisa que a gente já comentou, e dessa questão do abandono de incapaz, a entrega voluntária foi colocada na lei justamente para impedir o abandono de incapaz. Né? Ela é uma ferramenta para evitar abandono de incapaz. Ela é uma ferramenta para evitar bebê jogado na lata do lixo, bebê jogado na Lagoa da Pampulha, no esgoto, jogado na porta de casa. Como muito eu já encontrei na lata do lixo da minha casa, e aquilo é uma cena horrorosa. Imagina, vindo do Rio Grande do Sul, uma criança congelada. Isso sim é desonroso. E não uma mãe ter essa até conduta. Ressaltando esse ponto, né? Jogar o filho fora é crime de abandono de incapaz. Agora, pode até dar infanticídio, depende. Mas não vamos entrar na seara criminal, que não é... Porque vai ser programa. Não é crime. Porque vai ser programa. A entrega voluntária não é crime, a lei apoia e você... E chancela, e cuida, e mantém sigilo. Isso é muito importante, mantém sigilo. Doutora Ana, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Nós teremos mais encontros e muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Gente, muito obrigada. Deixem seus comentários, seus likes, compartilhem e até sempre, e um grande beijo para vocês. Até!